mas fundamentalmente porque, primeiro, isso acontece com todo mundo. Todo mundo tem caso que não evoluiu da maneira que a gente esperava. Todo mundo tem caso que teve intercorrências, né? A famosa intercorrência, que teve complicações nos casos. E quando a gente vai falar, né, vai apresentar conteúdo, normalmente são os casos que a gente não mostra, né? A gente mostra só o que está bem bonitinho, né? Só o que deu tudo certo e não fala dos problemas. Mas é justamente esses casos que complicam, que a gente toma um baile às vezes para resolver o problema do paciente, que são os de maior aprendizado para a gente. E que também evitam que esses problemas se repitam no futuro com outros pacientes, porque a gente acaba desenvolvendo aí uma grande bagagem com esses casos, de como você vai fazer a solução ou o manejo dessas diferentes situações. Por isso é importante sim a gente discutir as situações que acabam complicando as intercorrências. Quando a gente ensina a cirurgia para os alunos, a gente costuma dizer que a técnica em si ela é fácil de ser aprendida porque ela é repetição mecânica. Você vai fazendo os casos e você vai desenvolvendo a habilidade manual, você vai desenvolvendo a maneira de fazer as coisas. O complicado, o que é difícil, é você fazer o raciocínio nas intercorrências, nos problemas, nos pós-operatórios. Mesmo quando não seja caso cirúrgico, né? Mas na evolução do caso, depois que você instituiu uma forma de tratamento para ele e as coisas não estão andando da maneira que você esperava, ou que ainda pior, o caso agravou. O caso, além de não ter aquela evolução esperada, eventualmente o caso ainda ficou pior, mais grave, com mais problemas ainda. Bom, e por que essas coisas podem acontecer? Uma das situações que pode fazer com que isso aconteça é um problema na origem do caso, que se refere ao diagnóstico. No momento que a gente construiu o processo de diagnóstico, a gente errou, construiu de forma equivocada, ou a gente foi incompleto nesse processo de diagnóstico, e dali para frente, depois que você largou errado, todas as opções de tratamento, todas as orientações que serão dadas para o paciente, elas não estão de acordo com o problema dele. É claro que ninguém faz isso intencionalmente, isso acontece, mas é algo que a gente precisa estar antenado, porque muitas dessas situações que complicam, que se tornam mais graves, elas estão com o erro lá na essência, né? No início de quando a coisa começou, que se refere especificamente ao processo diagnóstico. Você pode ter então esse problema inicial que você precisa se dar conta disso e revisar o processo diagnóstico, porque às vezes as coisas parecem simples, você adota a forma de tratamento que você costuma adotar para os seus pacientes, para aquele tipo de patologia, e você não tem a resposta. Aí pode vir a segunda questão, né? Que é o problema no tratamento, e é isso que está complicando o caso. Ou a gente fez uma escolha inadequada da forma de tratamento ou do medicamento que foi prescrito, no caso disso ser um tratamento medicamentoso, ou o paciente não está tendo a resposta esperada para aquela medicação. Aí você pensa, né? Poxa, mas eu já tratei 5, 10, 15 pacientes com essa mesma posologia, com esse mesmo medicamento, os casos evoluíram bem. E esse não estou tendo a resposta que eu esperava, ou não estou tendo a resposta usual para essa forma de tratamento. Moral da história: tanto na primeira possibilidade, você errou o diagnóstico, ou não está tendo a resposta na forma terapêutica, o que não dá para fazer é insistir em qualquer uma dessas circunstâncias, porque se você insistir, o caso não tende a melhorar, né? Você vai continuar tendo problemas. E tem outra situação onde as coisas estavam indo muito bem, você fez as opções certas e no transcurso os problemas acontecem. Principalmente quando você já está aí com 1 semana, 2 de tratamento, 1 semana, 2 de evolução do caso, e o paciente retorna porque a dor voltou, porque o caso agravou, porque está supurando de novo, porque teve deiscência. Então é uma terceira circunstância onde o caso pode complicar. Então, vê bem,
De forma nenhuma você pode ter aquela questão de instituir uma maneira de tratar o paciente e abandonar esse paciente sem acompanhar a evolução dele, porque você pode demorar tempo demais para surpreender essa complicação, para surpreender esse problema que está acontecendo. E o que é diferente então do caso original, quando você já teve problemas para estabelecer o diagnóstico, né? Você faz tudo direitinho e as coisas não evoluem bem. É justamente que essa é uma das razões ou um dos argumentos que aparecem para os colegas que dizem que assim, eu não gosto de trabalhar com diagnóstico, eu não gosto de trabalhar com estômago, porque às vezes os casos pioram, os casos não têm aquela evolução que a gente esperava, os casos complicam. Então é justamente esse ponto que a gente precisa derrubar, porque se isso é um problema, a complicação dos casos, a gente precisa ter técnicas e ter maneiras para resolver isso. Que coisas podem ser feitas então, né? Primeira questão importante é a gente ampliar os nossos diagnósticos diferenciais, ampliar as possibilidades de diagnóstico, e às vezes a gente vai precisar estudar um pouquinho mais para ampliar, já que o caso não está evoluindo bem, incluir outras possibilidades naquilo que a gente imagina que seja a causa. Pode ser que precise de exames. Num primeiro momento a gente não solicitou exames, a gente sempre enfatiza o ponto de você não utilizar exames complementares para triagem, mas então se o caso não teve a resposta que você esperava, ele está indo mal, ele está complicando, talvez seja a hora ou de exames, ou de novos exames diferentes daqueles que já foram solicitados, ou inclusive de repetir exames. Às vezes precisa repetir, inclusive, biópsia, porque a gente não tem a solução, a evolução esperada. Um outro passo importante é você pedir ajuda. Não tem problema nenhum nisso, né? Você conversar com um colega, e às vezes não é nem um colega que precisa necessariamente ser o seu professor ou ser alguém mais experiente. Às vezes é alguém que vai te dar um ponto de vista diferente daquele caso, da evolução do paciente. E essa troca, ela é muito importante quando a gente está fazendo o diagnóstico e tratamento de lesões bucais. Fazer essa troca de informações, ter um outro olhar sobre o mesmo caso, sobre o mesmo paciente, pode ajudar tremendamente o diagnóstico. E um parênteses aqui, a gente tem um vício de formação nessa questão, né? Tradicionalmente, a gente, assim, dentista, tende a trabalhar mais fechado, mais isolado, sem interagir muito com os colegas, e essa é uma barreira importante da gente quebrar quando a gente está com um caso que não está indo bem ou quando está com um caso que está complicando. Então sempre tem aqueles colegas que a gente tem mais afinidade, tem mais confiança, discutir o caso, discutir o diagnóstico, discutir as opções terapêuticas, isso é muito importante para ajudar a gente no processo. Às vezes, a gente está tão emaranhado naquela circunstância que a gente não está enxergando os pontos cegos do processo, quer seja do tratamento, quer seja do diagnóstico, e um olhar diferente ajuda tremendamente, como eu disse, mesmo que não seja um expert na área, um professor, mas um outro colega dentista que pode te ajudar nesse processo, né, com seriedade. E sempre pensar no próximo passo também que você vai dar, né? Você está tratando de forma medicamentosa, as coisas não estão indo bem, talvez você tenha que fazer uma cirurgia, talvez você tenha feito um procedimento e não seja o que deveria ter sido feito e agora a solução seja medicamentosa. Então você tem que sempre pensar no próximo passo, de maneira de como você vai variar a sua abordagem, a sua maneira de tratamento para ter sucesso, já que o caso está complicando, o caso não está indo legal. O que você não deve fazer nessas circunstâncias, né? O que poderia piorar ainda mais a situação ou o que não seria adequado? Simplificar o exame ou a anamnese, isso é um erro de base lá no início do processo. Tratar as coisas assim meio que na corrida, passa o paciente, atropela a anamnese, faz o exame rápido, chega a uma conclusão apressada e aí institui um tratamento que também vai ser apressado, e se isso não estiver correto, você não teve uma filtragem com informações de qualidade, e isso sim pode te complicar bastante a evolução do caso, inclusive tornar difícil para você reavaliar depois. Então, não simplifica teu exame, né? Não simplifica a anamnese, aquela coisa que o paciente manda uma foto para você para saber o que ele tem. Isso é extremamente perigoso, né? Você precisa valorizar a sua consulta, valorizar a sua avaliação.
É diferente quando você pergunta para um colega que você está dando informações técnicas, você está discutindo tecnicamente o caso, né? Esses casos que os pacientes mandam as fotos, telediagnóstico, né? Você está fazendo telediagnóstico, aí e só a foto, né? Não tem aquela interação como fosse uma consulta online. Isso é extremamente perigoso, isso é uma armadilha, tá? Mas os principais pontos aqui, os dois principais pontos aqui onde a gente pode se perder e atrapalhar é quando a gente insiste no diagnóstico, né? Não está indo bem, a gente senta a pé que é aquilo mesmo, e aí você precisava ter ampliado o seu rol de diagnósticos diferenciais. E quando você insiste no tratamento, né? Você instituiu uma forma de tratamento, passou uma semana, passou duas, não melhorou, ficou pior ainda, e você continua com aquela forma de tratamento, ou você troca 6 por meia dúzia, né? Você estava tratando o paciente com diclofenaco potássico e você toma uma atitude, depois de 14 dias sem melhorar, e passa para diclofenaco sódico. Quer dizer, trocou 6 por meia dúzia, continua insistindo na mesma forma de tratamento. Por que você espera que o caso vá sofrer uma melhora, né? Na verdade, você está trocando uma classe de medicamento por outra. Antibiótico é diferente, né? Antibiótico você está mudando o espectro, você está mudando a microbiota, mas você tem que estar com certeza que você está tratando um caso infeccioso, né? Que você quer matar bactérias, senão também está errado usar antibiótico. Então insistir no tratamento é algo que também pode complicar tremendamente o caso. E um outro ponto que a gente erra aqui é não conversar com o paciente, né? Não informar ele, inclusive das dificuldades. Você dizer que, olha, não deveria estar evoluindo assim, a gente está fazendo tudo o possível para resolver o caso, para diagnosticar, e você parar de dar atenção para o paciente também, né? O paciente precisa ter atenção, principalmente quando as complicações elas estão acontecendo, né? Elas estão evoluindo. E isso é fundamental, né? O paciente precisa saber, numa linguagem adequada, dentro da capacidade de entendimento dele, como as coisas estão indo, por que eventualmente o caso está complicando, o caso está se tornando mais difícil, ou não está tendo aquela evolução que a gente esperava. Veja o caso dessa senhora aqui. O que está acontecendo aqui? Essa é uma senhora de 80 anos, que aparece com essa extensa lesão gengival, aí, isso passava um pouquinho da linha média. Vê que ela tem 80 anos, tem praticamente todos os dentes, mas não tem uma condição bucal muito legal, né? Muito satisfatória. Então, o que dificulta aqui? Tudo, né? Não tem nada fácil. Primeiro que você tem um grande componente inflamatório em cima dessa gengiva, porque tem muita placa ali, tem tártaro. Você tem um molar estruído lá atrás, que tem uma cavidade cárie grande. Aí você toca na gengiva, ela sangra. Você tem essa área eritematosa, avermelhada, amplamente distribuída em toda aquela área ali, que isso dá também um aspecto inflamatório. E você tem áreas brancas associadas lá em cima. E essas áreas brancas saem raspando. Cara, isso é uma complicação total, né? Por quê? Bom, o que é branco e sai raspando? É candidíase. Mas você não tem um caso de candidíase com essa intensidade, né? De forma tão marcada, assim, tão intensa. Aí você tem o componente gengival ali, muito determinado, periodontal. Então, primeiro, quando a gente orienta o processo diagnóstico, né, isso é uma coisa que a gente discute muito com os alunos no curso, no Curar Transforma também, assim, olha, cara, separa pelo aspecto principal, né? Então, lesão fundamental, né? Se é uma placa, é uma úlcera, e aqui você tem uma lesão que tem um aspecto de uma úlcera rasa, mas você tem placas brancas que descamam. Aí também o segundo passo nessa história aí é você separar a natureza da lesão, se você está frente a uma lesão inflamatória, uma lesão tumoral ou alguma alteração da normalidade. Quer dizer, algo que não é nem inflamatório nem tumoral, por exemplo, pigmentação melânica, né? E nesse caso aqui você tem uma dificuldade muito grande para fazer essa classificação. Um ponto fundamental, sempre, é a adequação bucal. Você começar removendo o componente inflamatório. Dentes condenados lá, extensa perda lá, molar. Então vamos
pensamos o seguinte processo para esse caso. Vamos fazer a remoção do dente lá atrás, que está condenado, aqueles molares lá, e a gente remove já tecido no entorno, e esse tecido vai para o exame histopatológico. Por quê? Porque tem alguma chance ou alguma possibilidade disso ser uma lesão maligna? Sinceramente, não tem muito aspecto. Tem muito mais aspecto de ser uma doença autoimune. Tipo pênfigo, pemphigoide, não é típico, não é característico, mas tem um componente inflamatório que chama mais atenção para você pensar em lesão autoimune. Moral da história, assim, ó, na largada a gente está tomando um banho, né? É difícil alinhavar isso aqui. Então, até esse caso a gente podia até nem chamar ele de casos que complicam, a gente podia chamar ele de casos que começam complicados, porque você tem várias linhas aqui de possibilidades de diagnóstico. Dentro das coisas que é adequado a gente fazer sempre, conversar com o paciente, explicar a natureza, né? Isso já tinha alguns meses de evolução, segundo a paciente, ela já tinha constado 1, 2 colegas. Então vamos começar fazendo essa proposta, né, de você ter o ponto de vista do patologista, que é você remover os dentes lá e mandar a parte daquela gengiva que estiver junto lá para o exame microscópico, justamente para você talvez poder pautar se é realmente uma situação autoimune. Posso pensar em tratar com antifúngico, porque aquelas áreas brancas descamam, então isso tem jeito de ter candidíase por cima? Pode, mas você precisa tentar resolver o componente inflamatório periodontal, a placa bacteriana ali primeiro, porque quando você tira inflamação, você tira hiperemia e edema, você vai tirar o sangramento gengival, você melhora o quadro assim de uma maneira geral, né? Tentando orientar o que você vai fazer. Bom, feito o procedimento, essa é a área posterior, aonde se fez então a remoção dos dentes, lá todos aqueles lá que tinham mobilidade, está suturado ali, ficou um leito cirúrgico feio, né? Não está bonito, não está legal, porque removemos também partes da gengiva ali para fazer o exame microscópico, e o diagnóstico microscópico foi de inflamação. Simplesmente inflamação, né? Inflamação crônica com discretas áreas de supuração. Essa supuração ela era microscópica, porque a gente não via isso, mas é esperado você ter supuração junto daquelas bolsas periodontais ali, então também não é algo inusitado. Bom, e aí? Bom, continua nessa linha então de lesão autoimune. A princípio continua sendo uma possibilidade interessante, porque tem um componente inflamatório que está muito marcado. Às vezes as lesões autoimunes elas são ardilosas, a gente não tem uma boa resposta. Passaram-se algumas semanas e a situação ela não era melhor. Então veja que continua tendo um problema aqui de higienização da paciente, porque ali entre o canino e o lateral tem até resto alimentar ainda ali, mas um pouco disso é resultado da própria dificuldade de sangramento da gengiva. Não houve uma melhora significativa. Se fez diferentes formas aqui de tratamento, fizemos um teste com dexametasona, não melhorou, tudo teste curtinho, assim, 1 semana. E aqui já tinha passado 2 semanas, 3 semanas da biópsia que a gente tinha feito. Repassando o que a gente conversou, né? Como você pode, o que você não deve fazer aqui, como você pode conduzir o caso. O que a gente não deve fazer? A gente não deve fazer, insistir no diagnóstico, insistir na forma de tratamento se a gente não está tendo resposta. Aí a gente tinha uma biópsia que de certa forma dava tranquilidade para a gente, porque mostrava um componente inflamatório muito marcado para a lesão. A lesão não melhorou com nenhuma forma de tratamento. Próximo passo, dentro do que nós conversamos, é você ampliar as suas hipóteses de diagnóstico diferencial, é você talvez tentar outros exames. A opção foi uma biópsia nova. Aí disse, mas já fez a biópsia? Mas já fez a biópsia, mas cara, a gente não saiu do lugar, né? A gente fez a biópsia, tentou mais de uma forma de tratamento e continuou na mesma. Não houve assim necessariamente um agravamento do quadro, mas o quadro não melhora.
o quadro não fechou com patologia autoimune, o quadro não fechou com candidíase, embora houvesse aquelas áreas esbranquiçadas associadas, e sempre tem agora na região posterior, onde aparecia o molar antes, lá na região lá do 16, 17, tem aquela área branca de novo. A área branca sai raspando. Resultado, vamos escolher uma nova área, e aí então não faz a biópsia na mesma região, porque de lá você já teve uma amostra do quadro microscópico, né, e esse quadro não foi satisfatório. Procura fugir das áreas centrais sempre, porque áreas centrais são áreas de necrose. E aí, né, para surpresa, a notícia não foi boa. O diagnóstico aqui foi de um carcinoma de baixo grau de agressividade, quer dizer, um carcinoma muito diferenciado. Quanto mais diferenciado é um tumor, menos agressivo ele é, porque ele é mais parecido com o tecido que lhe deu origem. Então o raciocínio é assim, ó. O pico da diferenciação celular é o tecido normal. Esse é o top, né? Porque justamente ele é o normal, ele sofreu todas as etapas de maturação celular. Aí, quando um tumor se origina, ele pode lembrar mais ou menos fases dessa diferenciação celular. Quanto mais fases ele lembra do tecido normal, mais ele gasta energia nisso e menos ele cresce, menos ele reproduz, menos ele infiltra. Então, quando você recebe um laudo de um paciente que tem uma lesão, que vem descrito lá na lesão que esse tumor, essa lesão, ela é diferenciada, isso quer dizer que ela é menos agressiva, porque ele se parece mais com o tecido saudável. Por outro lado, quando você recebe um laudo de que o tumor é indiferenciado, isso quer dizer que ele é mais agressivo, porque ele se parece menos com o tecido que lhe deu origem e ele gasta mais energia e potencial no crescimento e na reprodução. Então olha só, isso acabou concluindo então que era um carcinoma na gengiva, que é raro de acontecer, em mulher, que é 5, 6 vezes menos frequente que em homem, com 80 anos, que também é fora da faixa etária de prevalência, normalmente são pacientes um pouco mais jovens, e que não tinha outros fatores predisponentes associados, do tipo tabagismo, ou consumo de bebida alcoólica, ou as duas coisas associadas. Resultado? Bom, aí foi para o oncologista fazer o tratamento, mas esse é um exemplo assim, que a gente gastou aí mais de um mês nesse processo todo, desde o início do processo diagnóstico. Fizemos a biópsia, tentamos pelo menos 2 ou 3 formas de tratamento medicamentoso, de terapêutica diferente, e cara, não saía do lugar, não dava certo. Bom, aí quando isso acontece com o seu paciente, você tem que estar ligado a essa história, não insiste, né? Não insiste em conduta que não está dando resultado, volta tudo para trás, e nesse caso voltar tudo para trás era fazer uma nova biópsia. E aí, com a nova biópsia, a gente teve o diagnóstico conclusivo do caso. E aquele componente inflamatório lá, pois é, né? Talvez a gente tivesse escolhido mal a área. Talvez esse fosse o nosso erro. Como a gente resolveu aproveitar que precisava fazer as exodontias, né? Já que a gente vai tirar os dentes, vamos pegar o tecido aqui que está em roda dos dentes, e aí associamos os procedimentos ali, né? Fizemos a remoção dos dentes e tiramos aquele tecido ali, e provavelmente, talvez até já tivesse tumor naquela região também, mas o componente inflamatório, por causa da doença periodontal, do estado precário dos dentes, ele era tão marcado, tão presente nos tecidos, que acabou mascarando, ou realmente ali não era a área onde o tumor tivesse a maior expressão, né? Quando a gente fez a biópsia nova, a gente veio para essa região anterior, aqui mais perto lá do fundo de sulco, e aí conseguiu fechar o diagnóstico. Então esse foi um caso assim que deu um banho na gente, né? Caso que não foi de simples diagnóstico. Então essa é uma das situações. E a outras situações é quando você não tem problema no diagnóstico, você tem problema na condução, na evolução do caso. Por exemplo, nós temos uma situação como essa paciente que veio de um colega, já veio de 2 ou 3 colegas na verdade, né? E ela tinha uma queixa de dor naquela área da seta vermelha. Qual era a história? E também esse é outro ponto, né, pessoal? Não dá para dar diagnóstico pela imagem, pela foto, a gente precisa da história, senão é adivinhação.
ela tinha um dente ali que doía. Aí foi, né? Com o colega, acabou extraindo o tal do molar. E a dor continuou. Bom, e aí você começa a abrir diferentes possibilidades, diferentes hipóteses de diagnóstico, né? E a radiografia ali, ela não é conclusiva, você não vê grandes áreas aqui na panorâmica, até porque você teve a região da exodontia ali, então você examina dentro da boca e a mucosa está toda cicatrizada. Aí conversa mais com o paciente, como é a dor? Não, a dor ela é discreta. Às vezes os pacientes descrevem essas situações como uma dor surda, como se a dor escutasse, né? Mas essa é uma descrição que a gente escuta, né? Como fosse uma dor surda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma dor moderada, que não é muito intensa, que não é contínua, que tem horários que ela fica mais marcada ou menos marcada. E olha só, né? Essa é uma paciente que já veio de um colega, então ela estava sendo assistida, ela estava sendo tratada, o colega a princípio fez a conduta tudo certinho, a gengiva está toda fechada, toda cicatrizada, e aquele aspecto inicial ali é de um alvéolo que está terminando a fase de cicatrização, fazia o que? 1 mês, 2 que ela tinha feito a extração. Podia ser que tivesse necrosado, bactéria, antibiótico. Vamos pensar em antibiótico, né? Talvez o mais evidente. E de fato o colega já havia feito dois ciclos, cada um com um antibiótico diferente, não tinha resolvido. Bom, aí fizemos um novo processo, um novo ciclo de antibiótico ali, e sim, ela melhorava, mas não resolvia. Ela melhorava, mas não resolvia. Dentro do nosso esqueminha, revisa o diagnóstico, né? E aí isso passa, né, pessoal? Porque quando você vai usar o antibiótico, você vai usar o antibiótico pelo menos 1 semana, quiçá 2 semanas se você for fazer antibiótico terapia. Depois desse tempo você precisa ver a resposta que deu. O caso já vinha evoluindo, né? O tempo vai passando, o paciente continua sentindo a tal da dor, a coisa não está se resolvendo. Então isso nunca é uma história que acontece de um dia para o outro. Isso no mínimo tem sempre 10, 15, 20 dias de evolução, às vezes tem 1, 2, 3 meses, o que não era o caso. Mucosa cicatrizada, né? Dói quando aperta lá, e isso é muito importante, algo que a gente sempre reforça também com os alunos, né, que a gente está ensinando. Você tem que colocar o dedo nas lesões, porque o tato, o toque é algo muito importante. Então palpa aquela gengiva lá, palpa aquele rebordo, tem defesa, né? O paciente pula quando você aperta, não tem defesa. O que pode ser? Bom, vamos passar então para o próximo passo de exame complementar aqui. A radiografia panorâmica não foi satisfatória e sempre que a gente conversa a respeito de osteonecrose dos maxilares induzida por alendronatos, a gente diz a mesma coisa. Não era o caso, aqui tinha a história da extração, o que também pode ter no caso dos bifosfonatos, mas ela não usava bifosfonatos. Isso a gente filtra então lá na conversa, lá na anamnese, mas sempre que a gente conversa sobre isso, porque às vezes o diagnóstico é difícil, porque você não tem osso exposto, você precisa de uma tomografia, porque ela é muito esclarecedora. A tomografia revela se você tem áreas ou não de reabsorção óssea, que na radiografia panorâmica você pode não observar, mas que na tomografia elas podem ficar evidentes. Existe uma área radiolúcida central, que é o canal mandibular, mas junto ao canal mandibular você tem outras áreas radiolúcidas associadas ali. E o interessante foi o laudo, porque o radiologista ele foi muito preciso aqui. Ele colocou assim, ó, impressão diagnóstica, né? Aí descreveu ali e tal, toda a história, reabsorção mandibular, não sei o que, compatível com osteomielite provocada por germe de baixa virulência. Essa foi a expressão que ele usou. Germe de baixa virulência. Fantástico, né? Pô, a gente teve... É difícil, às vezes, você ter uma opinião tão posicionada do radiologista, né? Com muita frequência eles descrevem a alteração na imagem, assim, mas o cara foi incisivo. Bom, já tinha passado por vários ciclos de antibiótico. Nada tinha resolvido. Que era um germe de baixa virulência, a gente provavelmente suspeitaria, depois de ter essas imagens aí, porque não tinha supuração, a mucosa estava cicatrizada. O que fazer?
Outro ponto que a gente comentou foi você conversar, né? Conversar com colegas, trocar uma ideia, pedir uma opinião, ver o que você vai fazer. E esse foi um caso que a gente acabou discutindo aí com 3, 4 colegas diferentes, né? O que nós vamos fazer? Eu acho uma elite aí e tal. Bom, a decisão foi abordar. Vai curetar? Sim, vamos abrir, vamos curetar o osso, né? Vamos incisar ali na crista, vamos descolar aquela gengiva ali, parecido com a técnica que faz para colocar implante, né? Faz a incisão ali, abre para os dois lados ali, descola a mucosa e cureta. Sabe, mas a gente vai achar, porque às vezes quando você tem esse padrão meio misto aí na radiografia e você abre isso, né? Você acaba não encontrando muita diferença ali do tecido ósseo. Nem sempre tem aquela parte necrosada que você vai curetar. E nesse caso era certo que você não ia encontrar uma parte necrosada, simplesmente porque a mucosa estava cicatrizada. Muito bem, mas a gente tem as imagens, tem isso bem mapeado, então vamos anestesiar o paciente, vamos explicar outro ponto extremamente importante que a gente já disse, né? O que é correto você fazer? Você conversar com o paciente, explicar que a situação não está fácil. Ele sabe que não está fácil, ela vinha sofrendo com esse negócio aí já faz um tempão, ela sabe que está complicado. Mas você vai explicar, olha, vamos ter uma conduta mais radical, vamos abrir a gengiva ali, vamos curetar o tecido ósseo e vamos tirar esse negócio que está lá dentro. Detalhes, né? Vai para o exame histopatológico, né? Sem dúvida nenhuma. E aí assim, ó, o pepino, né? Qual é o pepino? Parestesia do lábio. Isso está sujeito a acontecer, você vai curetar ali perto do dentário. Então, mais uma vez, conversar com o paciente é extremamente importante. Então, avisa que isso aí está sujeito a intercorrências e que essa parestesia não é uma paralisia, ninguém vai notar, só o paciente, mas isso não é legal, as pessoas não gostam. Tem formas de tratar, pode usar laser depois, para fazer um monte de coisa. Mas o paciente precisa saber que isso está sujeito a acontecer, né? Está sujeito a acontecer porque você vai abordar ali do lado dessa área de osteomielite. Feito isso, feita a abordagem ali da área de osteomielite, também é muito importante que você radiografe depois que você fez a intervenção, quando você está trabalhando em tecido ósseo. E esse foi, na verdade, um bloco que a gente coletou ali naquela região. Removemos toda aquela área que está radiolúcida ali. E esse, então, é a radiografia do pós-imediato. Bom, aí como é que você vai saber se deu certo? É claro que você não vai saber que se deu certo ou não na semana seguinte, quando o paciente vier para remover os pontos, porque faz pouco tempo ainda. Mas aí o caso evoluiu super bem e ela ficou curada, assintomática. Foi fácil? Não foi fácil. Principalmente a decisão de fazer isso ou não. 90 dias depois, se observa ainda a cicatrização óssea ali, você tem uma imagem radiográfica. Você continua não tendo nada clinicamente, cicatrizou, beleza, voltou a fechar como estava fechada antes, e a sintomatologia desapareceu. Usou antibiótico aí no pós, usamos antibiótico no pós aí de novo, né? E aí, como isso estava sepultado lá dentro, a opção foi para um antibiótico que tivesse espectros para anaeróbio. Usamos clindamicina, ela usou clindamicina por 2 semanas e acabou tendo uma evolução tranquila, resolveu. Então, uma osteomielite daquelas discreta, com um envolvimento que não era muito intenso, mas que dá um trabalho desgraçado para resolver, porque você tem dúvida do diagnóstico, você não tem convicção na conduta, você acaba conversando com vários colegas e aí assume uma postura mais agressiva, sabendo que pode ter intercorrências, outras, como a parestesia do lábio, que não é um problema que ela não tinha, e a gente tem que ter sempre muito cuidado para não agravar o caso, para não deixar ele mais complicado do que ele poderia ser. Que mais, né? Que mais? Claro que tem aquelas coisas de mucosa que dão um baile na gente, né? Então, o líquen plano é uma doença que costuma ter uma evolução um pouco mais tranquila do que nesse caso. Então, essa também era uma senhora, hoje é o dia das senhoras. E ela tinha essa lesão do lado direito e tinha o líquen dificilmente é uma lesão única, essas lesões costumam ser múltiplas, e do lado esquerdo ela também tinha lesão, também com aspecto assim agressivo, com aspecto erosivo, áreas de atrofia ali, ulcerado. Então, quando o líquen está assim, ele está sintomático, ele está incomodando,
E como a gente faz normalmente o manejo disso? Bom, se você tem dúvida do diagnóstico, você pode fazer uma biópsia para confirmar o diagnóstico. Se você tem um pouco mais de experiência, já está trabalhando com isso há um pouco mais de tempo, já viu um caso ou outro de líquen, e isso é comum. Muitos pacientes têm assintomáticos que estão passando na nossa cadeira. É frequente achar isso em pessoas com mais de 40 anos, está muito relacionado ao estresse. Você pode fazer o manejo de forma progressiva e gradativa. Você começa tratando da maneira mais simples, que é utilizando corticoide tópico, que foi o que se fez, e a resposta foi miserável. Teve um pouco de melhora do lado esquerdo, do lado direito não mudou quase nada. Aquilo continuou incomodando. E você sabe que o líquen não tem cura, né? Você quer deixar isso num patamar que seja tranquilo para o paciente. Aí evoluímos, associamos junto com o corticoide tópico, laser terapia. As duas coisas. As duas vai vir seguido, vai fazer sessão de laser, continua fazendo bochecho com corticoide e tal. Cara, não rolou. Melhorava assim, ó, borderline, assim, né? Dava aquela melhorada e tal, aí na outra semana vinha, tava horrível de novo. Aí disse, poxa, aí o próximo passo é você passar para o corticoide sistêmico. Então, fizemos um ciclo de corticoide sistêmico, e aí vai 10 dias de corticoide, vai subindo, tal. Aqui está o lado direito, chegou nesse patamar. Bom, bem legal, perto do que estava antes. Né? Então, era o último degrau da escada, na verdade. Depois disso você poderia subir ainda mais a dosagem de corticoide sistêmico, manter por mais tempo. A gente normalmente vai a 20, 25 miligramas, mas pacientes de outras doenças autoimunes chegam a usar 60 miligramas por dia, né? Isso que é uma dose alta de corticoide. Baixou tudo, né? 15 dias, volta, tá horrível de novo. Pô, e aí? O que você vai fazer? Bom, vamos então subir a dose, né? E aí subimos a dose, mantivemos ela por um tempo um pouco mais alto, só que a gente chegou a 30, 35 miligramas de prednisona, e aí mantivemos o laser também, até que houve uma remissão razoável, fechou a ulceração, mas a gente, claro, o líquen não cura, mas assim, um caso que normalmente a gente maneja ele por 10 dias, 12 dias, com uma forma de tratamento, e você às vezes evolui para 2, a gente usou 3 formas, repetiu uma de forma bem mais intensa, e a gente ficou talvez aí 3 meses envolvido com essa paciente. O que mais você poderia fazer? Bom, o líquen pode ser uma manifestação da hepatite C, né? Tem que investigar isso. Talvez você esteja focado em tratar a lesão da boca e isso é uma manifestação de uma doença sistêmica, né? E se você não tiver esse diagnóstico, você vai ficar o resto da vida pedalando em cima do líquen aqui sem conseguir que ele melhore, porque o problema é outro. O problema é a hepatite C. Então, mas isso foi investigado, não tinha hepatite associada, foi só realmente a dificuldade de tratar ou de manejar esse caso. Então, era um caso que a gente tinha certeza do diagnóstico, mas a gente não teve a resposta da forma terapêutica que a gente costuma ter. Não teve a resposta que a gente costuma ter quando faz o tratamento, o manejo dessas lesões. Aí tem uma outra circunstância que é talvez até mais comum de acontecer, que é quando você tem um caso que você vai fazer a remoção ou de um incluso ou de um cisto dentígeno, e nesse caso aqui a gente fez a remoção de um cisto dentígeno, e olha só, 7 dias depois da remoção do cisto dentígeno, o paciente era grande, o cisto dentígeno, o paciente retorna, e está fechadinha a mucosa ali, mas a cavidade lá embaixo era enorme. Saiu incluso e ficou um cisto muito grande na cavidade óssea lá. Aí a gente precisa lembrar da base, né? O que é o fundamento lá de técnica nos diz, né? O retalho tem que repousar sobre tecido ósseo saudável, né? Mas você não tem tecido ósseo saudável ali, né? Ficou uma cavidade lá embaixo. Podia ter colocado alguma coisa lá dentro? Não, era grande demais, não dá para ter colocado nada lá dentro. Aí também a experiência nos ensina já, né, que assim, cara, se o buraco é grande, não tira a sutura. Não tira a sutura porque vai abrir. Bom, então mantivemos a sutura, deixa aquela mucosa cicatrizar ali o tempo que ela quiser e deixa a sutura lá para ajudar a ter a segurança lá, a resistir legal, né, você não ter problemas. Beleza. E aí vamos acompanhando, uma paciente jovem, né, menina, 12 anos,
e fez o cisto, e aí estava evoluindo tranquilo, assintomática, 30 dias de pós. E aí tem uma coisa que o paciente chega, né? O paciente está te esperando na sala de espera, né? Aí tu abre a porta para chamar um paciente, tu olha, a cara tá inchada, diz, meu Deus, antes do paciente passar, tu já sabe que tem encrenca, né? Porque tu tá vendo no rosto do paciente. Sem falar que a expressão facial, né? Além de estar inchado, o paciente está sério, né? E aí, se ele não é o próximo, né? Se tem alguém antes, tu abre e olha para ele e vê, ih, deu confusão. Aí, aquele que tu está atendendo na hora, tu já não atende sossegado, né? Tu já fica fazendo conta de cabeça o que está acontecendo com outro paciente, né? E esse é um caso assim, né? A menina voltou, veio com a tia e o rosto inchado aqui. O que será que aconteceu, né? Bom, tinha visto ela há 7 dias, marcamos para depois, o rosto inchado, aí ela passa, aquela sutura que nós não tínhamos tirado, acabou, obviamente era um fio reabsorvível, é Vicryl, acabou caindo a sutura e junto com a sutura se abriu uma cavidade enorme lá atrás. Às vezes isso acontece quando você faz cirurgia de dente incluso, né, de siso ali, mas não abre nada desse tamanho. E você sabe que você tinha uma cavidade grande lá dentro. Aí o que você vai fazer? Muita calma nessa hora, né? Lembra de como as coisas acontecem, né? Então você sabe que o tecido ósseo vai cicatrizar das bordas, né? A partir dos limites dele ali, desde que ele tem anatomia, e ali você tinha anatomia. Mas você precisa lembrar também que existe uma técnica de tratar cisto que é parecida com isso, que é a marsupialização. Você abre uma cavidade acessória. Qual é a diferença aqui? A diferença aqui é que a gente não deixou o epitélio do cisto. A gente curetou tudo. E se a gente curetou tudo, você tem uma parte de coágulo ali atapetando, que essas alturas já foi lavado, porque passou 30 dias, mas o resto é tecido ósseo ali. Você não tem a mucosa ou o epitélio de revestimento do cisto protegendo ou cobrindo o tecido ósseo. Qual é a principal preocupação aqui? É isso não infectar, porque esse tecido ósseo está potencialmente exposto. Então, primeiro, ensina a limpar, e era por isso que estava inchado, porque tinha alimento lá dentro. Então, o paciente vai limpar. Como é que o paciente limpa isso? Uma seringa de 20, soro fisiológico na seringa, dá uma entortadinha na agulha que nem se dava para irrigar dente de endodontia, ele coloca a pontinha ali e faz um fluxo lá dentro. E aí sai horrores de coisa a primeira vez, né? Sai placa bacteriana, sai ervilha, sai milho, sai um horror, resto de pão. Mas aí o paciente aprende a limpar, a questão inflamatória ela vai resolver, porque você tirou ali os fatores que estavam entretendo o processo inflamatório e periodicamente a gente vai ter que acompanhar isso. É uma marsupialização? Não, não é. Mas é um processo de cicatrização óssea por segunda intenção, como se você tivesse um alvéolo gigante cicatrizando lá, mas que você tem que estar muito atento porque está exposto e você só vai conseguir que isso epitelize na superfície depois que tiver apoio lá embaixo. O epitélio ele precisa do tecido conjuntivo para sobreviver e no caso o tecido conjuntivo aqui é tecido ósseo, que é um dos tecidos conjuntivos. Quando o paciente é jovem, maravilha, né? Porque o paciente jovem acaba tendo um metabolismo, uma evolução muito boa. Vê que 9 meses já estava fechado e a cavidade ela era realmente muito grande. Ainda tem uma areazinha lá no canto, sempre que você tiver dúvida se ainda tem comunicação lá, você testa isso para o paciente com soro. Se você tenta fazer o fluxo, se não entrar soro lá, é porque já epitelizou tudo, ainda, claro, tem um defeito cicatricial ali, que vai estar evoluindo com o tempo, que vai melhorar com o tempo, mas é tranquilo, né? A coisa está resolvida. Mas esse é um paciente, assim, quando acontece aquela abertura ali, logo no início, que você faz a primeira limpeza, que você está manejando a questão inflamatória, o paciente vai vir toda semana. Se você percebe que o paciente está conseguindo fazer de forma adequada a limpeza, o manejo, sumiu a questão inflamatória, não tem dor, não tem supuração, e você pode espaçar, né? E de tempos em tempos, não adianta fazer muito seguido, de tempos em tempos você faz radiografias, né? Solicita radiografias panorâmicas
para acompanhar a cicatrização ali. Um ano depois, mudou muito pouco, na verdade, o aspecto clínico referente àquela imagem de 9 meses atrás. Então mostra que já estava fechado lá naquele período de 9 meses atrás. E a radiografia, ela não tem uma clareza excelente ali, mas é aquela área que está dentro do quadrado vermelho, que corresponde à área aonde foi feita a remoção do cisto dentígeno e do dente ali que estava envolvido e em direção ao ramo. Era uma lesão bastante grande, aí, com um volume bastante significativo. Então, né, tranquilidade para manejar esses casos aí, né, serenidade, porque a gente consegue ter uma boa evolução, um manejo adequado ali dessas situações.